Ora, será que já estamos em direto? Parece que sim. Parece que já estamos em direto. Boa noite a todos. Não sei se está aí alguém. Eu vou aproveitar para tratar aqui desta postagem. Aqui está. Já estou a ver, penso que pelo menos uma pessoa. Boa noite a todos. Bem-vindos a mais uma transmissão. Hoje vamos falar sobre, bem-vinda Julieta, confiança que fica. Portanto, este foi o título que eu quis dar à noção de que podemos ter práticas consistentes que nos devolvem a uma noção profunda de confiança. Uma noção tão profunda que nem somos capazes de entender. Uma noção que é capaz de transcender os desafios mais fortes que possamos ter nas nossas vidas. Eu posso dizer que até hoje, felizmente, desde que aprendi aquilo que vou partilhar convosco agora, e não quer dizer que eu consiga partilhar todos os contornos daquilo que aprendi, mas vou pelo menos partilhar uma perspectiva sobre como eu acho que vocês podem chegar a este ponto de conseguir serem visitados pela confiança, porque a confiança, acima de tudo, não é algo que a gente consiga agarrar e meter no bolso e andar como se fosse um porta-chaves. É algo que podemos, mesmo quando a perdemos, podemos recuperá-la uma vez após a outra. Podemos encontrar essa base permanente que conseguimos ativar para então nos ser devolvida a confiança mesmo quando a perdemos. E o que eu vos posso dizer é que, ao longo do meu percurso, já passei por algumas situações bastante desafiantes a nível de confiança. E felizmente com isto que eu vou partilhar convosco, eu acredito que vocês vão ser capazes de encontrar esta confiança e a traduzi-la de uma forma cada vez mais sólida nas vossas vidas. E bem sabemos como precisamos dessa confiança agora, nos momentos que estamos a atravessar. Que essa confiança parece um bem tão raro, um bem tão escasso à nossa volta. Boa noite, Adélia, bem-vinda. E que tudo aquilo que possamos fazer para encontrar, sustentar uma confiança plena e sólida, não só para nós, como para aqueles que nos rodeiam, é absolutamente decisivo para os tempos que vivemos. E, portanto, sem mais demoras, mais uma vez, como sempre, para quem está a assistir e para quem chegue ou para quem veja, eu tenho todo o gosto em responder a questões. Não estamos aqui no modo monólogo, embora, por definição, é natural que eu seja muito mais emissivo do que vocês, mas estamos aqui numa proposta participativa, portanto, se puderem e quiserem colocar as vossas questões, eu terei todo o gosto em dar-lhes respostas da maneira que eu veja mais apropriado, seja logo no momento, como muitas vezes faço, ou depois, assim que concluir o raciocínio. Posto isto, o que é que eu proponho? Que comecemos já, sem grandes demoras, para o primeiro ponto. O primeiro ponto que eu considero fundamental para termos uma confiança que fica é estabelecermos uma base de serenidade. E no meu entender, como eu já falei várias vezes, repeti em várias transmissões, a base a partir da qual tudo começa é a base da busca da presença. A busca da presença, a presença através das práticas de atenção plena, do mindfulness, da meditação, sejam quais sejam os tópicos, as formas, os conceitos que lhe queremos chamar, são essas práticas que enraizam a consciência em nós e nos permitem ter a capacidade de observação do nosso estado interior antes de mais e enraizar então essa capacidade de testemunhar o que está a acontecer, sentir de uma forma além da nossa mente como é que estamos e como é que está tudo aquilo que nos rodeia. E então, a partir daí, temos a capacidade de, em plena responsabilidade, implementar aquilo que eu poderia chamar o passo número 2, que é um passo que é do reconhecimento da realidade, do reconhecimento do real. Portanto, se nós precisamos de reforçar a nossa confiança, o que é que está a acontecer que põe em causa essa confiança? E então, essa observação transfere-se para fora de nós, por assim dizer. Na realidade, se já estamos perfeitamente ancorados na presença, o que acontece é que estamos numa simbiose entre dentro e fora, mas isto, claro, é tanto mais palpável, sentido, percebido em nós, quanto mais sólida já está enraizada essa presença.
E portanto, no começo podemos pensar que estamos a entrar em dois modos. Ok, agora já estou tranquilo, vou olhar para o que está a passar dentro de mim. E portanto, fora de mim, quero dizer, nas circunstâncias da realidade, o que é que se passa que me está a fazer pôr em causa a minha confiança ou perder a minha confiança ou reconhecer que de facto não estou com confiança nesta situação? O que é que se passa? Quais é que são os contornos da realidade que faz com que eu não tenha confiança? Será porque de repente as circunstâncias mudaram abruptamente e eu sinto a minha sobrevivência física posta em causa? É isso? Será que é por uma circunstância psicológica, através da interpretação que eu faço de uma situação, de algo que eu vi, de algo que vejo, e então acho que não vou ser capaz de lidar com o que vai acontecer e então estou-me a projetar no futuro verdadeiramente? Não é algo que esteja a acontecer no presente, mas é algo que eu estou a achar que no futuro pode acontecer e eu não tenho capacidade de lhe dar resposta? Ou é um pensamento, uma recordação, uma memória despoltada por um qualquer gatilho instintivo que me faz pensar que algo que aconteceu no passado e que me traumatizou ou me gerou medo vai fazer com que eu agora não tenha a capacidade de dar resposta mais uma vez, ou que eu recupere essa memória traumática, e então todo o meu corpo e a minha mente entram num estado de paralisia, ou então o estado oposto da raiva, da agressividade, da vontade de atacar o outro, ou atacar aquela realidade que se está a projetar fora de mim como ameaçadora, ou que eu estou a percebê-la como tal. Então, nesse momento em que unimos o passo número 1, por assim dizer, a esta segunda parte do reconhecimento da realidade, de repente ganhamos uma objetividade incrível, uma capacidade de ver os contornos da realidade e os seus detalhes por aquilo que eles são, sem lhes acrescentar camadas e conteúdos e cargas emocionais e cognitivas que não lhes pertencem, é expandida. E então somos capazes de estar em modo samurai, por assim dizer, para usar uma expressão que conseguimos entender, penso que todos facilmente, e que então nos predispõe para conseguirmos deixar que o terceiro passo verdadeiramente aconteça, para pôr as coisas desta forma, por passos. Na realidade, o que acaba por acontecer é que, à medida que vamos ganhando treino, já não temos de estar a ensaiar passos. A realidade opera, como eu falei ontem, no quarto nível do não sei que sei, no quarto nível típico da aprendizagem, que quem é conhecedor das teorias do coaching, de programação neurolinguística e outras, do desenvolvimento humano, sabe que existe, e então a resposta é instintiva e é natural. E o que é que acontece? Este terceiro passo que eu vou denominar de rendição ao superior, que é rendição a uma existência que está além do nosso próprio ser, para usar um termo que alguns podem denominar como Deus, como universo, como cosmos, seja o termo que lhe quiser chamar, eu posso tentar definir isto de uma forma mais objetiva, através da linguagem, como um estado não local, uma consciência não local, de unidade com o que está a acontecer naquela altura. E então, nesse momento, a resposta sai pronta. Dizemos as palavras que temos de dizer, desviamos-nos daquele carro que vem passar para que podia nos atropelar, salvamos uma criança à última da hora de meter a mão no fogão, temos aquela resposta incisiva e no momento em que surge a questão, damos resposta ao que a vida nos pede. Portanto, somos intérpretes da necessidade da vida, por assim dizer. No meu sistema de crenças, eu acredito na rendição a um poder superior. Eu denomino esta definição mais racional que eu dei, mais linguística, como uma rendição a um poder superior, de facto, uma rendição a Deus, como eu gosto de dizer. A rendição a Deus que permite que, então, que eu opere de uma forma que seja completamente ajustada ao momento e em que, naquele momento, convergem para aquele ponto único de presença que eu procuro que seja o mais total possível, um estado que seja o mais transcendente da mente que eu seja capaz, e então, eu naquele momento procuro converger a resposta exatamente como ela é, esquecendo o passado, esquecendo o futuro, é só o momento, o aqui e o agora, e aquilo que está a acontecer. E portanto isto já estou a transpor para aquilo que é a chamada ação desapegada. Para usar as terminologias que nós conhecemos da sabedoria ancestral, oriental, todos nós já ouvimos falar sobre estes temas, penso eu, somos do desenvolvimento humano, se não ouvimos, vais ouvir estes temas, se noutras abordagens não são ancestrais, como no budismo, no hinduísmo, etc., como podes ouvi-los agora nas práticas, nas abordagens
mais modernas, mais contemporâneas destes temas, como as da mindfulness, ou as do coaching, ou quaisquer outras que advoguem a prática da atenção plena. Portanto, a ação desapegada é precisamente aquela ação do samurai em que ele, sem hesitar, ele desembainha o seu sabre e desfere um golpe. Só para pegar nesta metáfora que é muito clara e visível para todos nós. Portanto, sem hesitação, há uma ação que está perfeitamente ajustada ao momento em que está a acontecer. E é isto que se pede de nós, é que verdadeiramente procuremos não atrasar a resposta. Se não é possível estarmos em plena noção da situação, pois é aceitar a situação tal como ela é, e portanto estamos a praticar a aceitação, que é uma forma de rendição que pode não conduzir a uma ação desapegada ideal, por assim dizer, e o ideal seria algo que nos deixasse com satisfação, com gratificação, por assim dizer, em termos da manifestação e do resultado. Mas se não é possível, podemos então aceitar que foi o melhor que fomos capazes de fazer. Aceitar que naquele momento em que de facto tivemos em estabilidade, em serenidade, encarámos a realidade como pudemos e demos o nosso melhor, depois aconteceu o que devia de acontecer. Exatamente aquilo que precisávamos que acontecesse, para podermos então passar ao passo seguinte, que é o passo que eu proponho da reflexão em equanimidade. Equanimidade é um estado de equilíbrio, harmonia interna, em que nós conseguimos ver os diferentes lados, as diferentes posições que, de acordo com a nossa percepção, se manifestaram numa determinada situação em que podemos ter perdido a confiança, não é? Ou que achamos que o nosso nível de confiança estava aquém daquilo que devia estar. E então essa reflexão equânime, em equanimidade, vai nos permitir entender, ok, o que é que da próxima vez eu poderei fazer da melhor forma? Será que não estive presente o suficiente? Será que não estava de facto preparado em termos dos contornos, objetivos, práticos, a nível de capacidade, competências, meios, recursos para lidar bem com aquela situação? Por exemplo, se eu não sou continuando a metáfora do samurai, se eu não sou um samurai, se eu nunca peguei num sabre, é natural que se eu quiser executar aquele gesto, é natural que aquele gesto não me saia bem. Não me saia com a perfeição que devia sair. E isto vale para qualquer circunstância mais manifesta na vida. Nós sabemos que temos de lidar com a realidade concreta das coisas. Inevitavelmente, porque estamos aqui encarnados num corpo físico, numa matéria, e temos de lidar com essas realidades no dia a dia. Portanto, é perfeitamente natural que quando lidamos com situações que não conhecemos, devemos, acima de tudo, reforçar o nosso estado fundamental, para que depois as respostas que possam sair sejam respostas que verdadeiramente estejam conectadas àquilo que nós podemos dar de melhor num cada momento. Mas é claro que esse melhor que podemos dar num cada momento está em permanente atualização. E é isto que vai, muitas das vezes, emergir nas reflexões que fazemos. Calma, eu estou a lidar com esta situação pela primeira vez, ou se calhar não é a primeira vez, já que cometi este erro múltiplas vezes, mas só agora é que estou a ter um método mais consciente, é que estou a assumir a responsabilidade por melhorar essa situação, e não importa quanto tempo é que repetimos uma circunstância que de facto nos deixa inseguros e sem a confiança para lidar com ela. Naquele momento decidimos que, ok, a partir de agora, estás a ver-me, a partir de agora lembras-te de uma situação. Alguém quer partilhar alguma situação em que sinta menos confiança? Tenho todo o gosto em dar aqui o meu aporte no que eu puder. Sugestão, se não souber a resposta, posso responder melhor depois, direi o que souber. A questão é, como é que eu vou integrar o que aconteceu para oportunidades futuras? E depois entra o sexto passo, ou a sexta etapa, que é aquilo que eu chamo de integração na próxima oportunidade, que é, na próxima oportunidade, na próxima situação, se acontecer, que tipo de resposta positiva, criativa, e que de facto é aderente àquilo que eu espero de mim, àquilo que eu quero representar, àquilo que eu acredito que vale a pena procurar, o que é que eu vou fazer para que isso possa verdadeiramente acontecer? Não é? Portanto, vamos imaginar uma situação que eventualmente causa stress a todo o planeta neste momento. Ligar as notícias e encarar uma notícia desagradável, ou perceber, pode começar sequer por perceber, não é? Porque há muita gente que pode nem sequer ter a noção, porque já há uma banalização tão grande daquilo que são as notícias, que às tantas nem nos apercebemos bem do quão negativas
quanta negatividade nos podem trazer. Mas vamos imaginar então que percebemos agora que essas notícias nos trazem negatividade, e então posso decidir que vou minimizar ao máximo o consumo de notícias. E vou apenas procurar informação fiável de fontes oficiais, sem estar a ver todas as atualizações que existem sobre os mortos, ou os contaminados, ou as progressões das quarentenas do Covid-19, por exemplo. E então, eu posso definir como regra que só vejo às X horas e às X horas estas notícias. Já agora, como regra prática, não ver notícias na vizinhança nem do acordar, nem do deitar, nem das horas das refeições. Que, guess what? Adivinha lá, é precisamente os momentos que a maioria das pessoas vê notícias. E é precisamente os momentos em que muitos dos serviços noticiosos operam. E porquê é que não devemos ver notícias nestas horas, particularmente quando são notícias com uma carga de negatividade forte? Porque são precisamente estas horas que o nosso organismo está mais sensível, nestes momentos, não são necessariamente as horas, os momentos do dia, em que estamos ou a despertar, a entrar numa nova consciência, ou a retirar da consciência, a entrar na nova consciência ou a despertar, retirar da consciência ou deitar, e a assimilar conteúdos que estão a nutrir as nossas células do nosso organismo biopsíquico, não é? Que são as refeições. Nesses momentos, evitar ao máximo ingerir informação que não seja possibilitadora, que possamos chamar de informação negativa, ou com uma carga de negatividade, se quisermos. E, portanto, eu posso, através da minha integração, decidir neste passo, calma lá, eu vou deixar de ver notícias tanto quanto eu puder, vou deixar de ter a televisão permanentemente ligada nas notícias, vou deixar de não ter uma percepção daquilo que está a acontecer em relação com esses conteúdos, e então eu tomo essa decisão. Portanto, eu estou só a fazer esta sugestão, é o que eu faço. Aliás, eu pessoalmente nem vejo notícias na televisão de todo. Quando sinto necessidade de averiguar alguma informação oficial, ou porque vi qualquer coisa nas redes sociais, etc., procuro ir às fontes oficiais. Se tenho de ir a uma plataforma de notícias oficial, vou a essa plataforma, depois procuro ir às fontes oficiais o mais credíveis possível. E procuro cingir-me o mais possível a informação preventiva. A informação do que é que eu devo fazer para mitigar a minha participação nos riscos. Neste caso do Covid-19 é muito simples. Não saio de casa, ponto. Estou em isolamento social, exceto para comprar alimentos. Ponto. Alimentos ou, caso houvesse necessidade, de medicamentos. Ou outro bem de primeira necessidade. E dizes agora, Adélia, ao darmos muita importância a esse vírus, acabamos por trazer para dentro da nossa casa e da nossa vida também. Nem mais. Nem mais. Nem mais, Adélia. O que se pede agora que tenhamos é, na minha perspectiva, lucidez, capacidade de reconhecer os riscos, e então sim, podemos, a partir daí, tomar todas as providências, todas as precauções que são recomendadas para ser agentes criativos na resolução do problema, sim, e não agentes que prejudicam a resolução do problema. E há uma outra coisa. Nós sabemos, no desenvolvimento humano, que os estados biopsíquicos, os nossos estados biopsíquicos revestem-se de uma componente individual e de uma componente coletiva. Porque há uma consciência coletiva e há um inconsciente coletivo da humanidade. E, portanto, isto é o que sabemos do desenvolvimento humano. E há dias em que nós sentimos claramente que a energia de uns... E às vezes de uma forma até muito palpável nos locais onde entramos ou onde saímos, e nós sentimos, epá, está aqui uma carga. Nós sentimos que está uma energia mais pesada ou mais leve. Epá, está um bom ambiente aqui. Ou eu vou à casa daquela pessoa, pá, sinto-me confortável ali. Ou vou àquele sítio, epá, a energia é mesmo boa. Ou vou andar na natureza, epá, é mesmo, sabe-me mesmo bem. Não é? Nós sentimos essa diferença nos ambientes, nas nossas energias biopsíquicas, e neste caso, psíquicas. E estas energias, se nós vibramos em negatividade, estamos a contribuir para alimentar a carga de negatividade para todos os membros de uma determinada espécie. É? E isto explica-se através da teoria dos campos morfogénicos, para quem não tenha conhecimento e queira investigar, que foi proposta pelo senhor investigador Rupert Sheldrake. E, portanto, basicamente, esta teoria dos campos morfogénicos diz que todas as espécies, na verdade toda a natureza, mas de uma forma mais específica, espécie a espécie, há mecanismos de transmissão
de informação, de aprendizagem, de códigos de comportamento que opera para todos os membros de um determinado grupo. Não é? E isto tem múltiplas implicações e ramificações que não podemos agora falar, porque seria completamente fora do nosso contexto. Mas o ponto fundamental aqui é integrarmos para uma próxima oportunidade que sejamos confrontados com desafios à nossa confiança, as aprendizagens que fizemos dessa reflexão que já deriva da execução, então, da entrega, do lidar com a situação, da melhor forma de encarar a situação e dar a melhor resposta que podemos num determinado momento. E isto, se executarmos este circuito, estes 6 primeiros passos, já oferecem claramente um circuito, então veio o 7º, que claramente vos posso garantir que vão notar, e vocês sabem que sim, vocês saberão que sim, é uma questão de experimentarem, não têm de tomar à letra o que eu estou a dizer. O melhor é mesmo experimentem, reflitam nas vossas vidas aquilo que já fizeram, reflitam sobre. Reflete, pensa no passado, quando estavas numa situação de desafio e que se discorreu bem, que deste uma boa resposta. O que é que aconteceu? Como é que tu te comportaste? Em que estado é que estavas? Não é? Como é que lidaste com essa situação? E então vais perceber que se repetires esse modo criativo, produtivo de lidar com a situação, acontece o 7º passo, que é o passo da evolução. Que é o passo em que vais sentir verdadeiramente que a cada volta que dás, a cada prática deliberada, lá está, para usar a terminologia da ciência do desempenho, a cada prática deliberada, consciente, repetida que fazes em lidar cada vez melhor com essa situação de desafio, entra um ciclo virtuoso em ação e vais sendo cada vez mais capaz de entrar em serenidade, reconhecer a realidade, render-te a algo que é superior, teres uma ação desapegada, refletires de forma equânime e integrares para uma próxima ação, vais perceber que estes comportamentos entram num círculo virtuoso, tu és capaz de despoltar, libertar essa capacidade de gerares confiança para ti e para os outros de uma forma cada vez mais sólida, cada vez mais plena. E, portanto, o que é que vai acontecer? Vais tendo cada vez mais confiança, vais sendo cada vez mais capaz não só de introduzir confiança nessa situação, como de aplicares o princípio da transferência e transferires a confiança que tens a lidar com essa situação para outras situações em que ainda não és tão confiante, mas que já tens um mecanismo que possas ganhar essa confiança. Portanto, juntando à sugestão que te disse, pensa bem em situações do passado. Reforçando a sugestão que já te disse, que na realidade é a mesma. Pensa bem em situações do passado em que estiveste confiante e pensa quais é que são os contornos da tua confiança. Não é? E então procura como é que podes aplicar, como é que podes transferir as lições, os princípios ajustados a ti, à pessoa que tu és, às tuas próprias características, à tua própria expressão autêntica e criativa, lá está. Voltamos sempre a essa manifestação do propósito, para que em qualquer circunstância tu possas saber que estás numa trajetória, se não de estar plenamente confiante, de vires a ter essa confiança maior mais à frente. E portanto, minhas queridas, meus queridos, era isto que eu vos queria dizer, é muito simples, estes 7 passos, ou 7 etapas, de sustentar, manter, enraizar confiança. Primeiro, estabelecer a serenidade através da atenção para o reforço da presença. Segundo, reconhecer a realidade, os seus contornos objetivos, dentro e fora de nós. Terceiro, render a um poder superior e deixar então que possamos fazer o encontro, o casamento entre nós e o universo. Na verdade, somos um só. Há essa unidade entre tudo o que é. Depois permitir, como quarto, que haja essa ação desapegada, que então é a nossa melhor resposta no momento. Como quinto passo, nós podemos entender que essa resposta pode então ainda ser melhorada e aperfeiçoada, por muito satisfeitos ou insatisfeitos que estejamos com ela. Isso leva-nos então à 6ª possibilidade, que é de integrarmos isso numa próxima ação. E como 7ª garantia, porque mais do que um passo é uma garantia, podemos estar certos de que se de facto formos consistentes nesta prática, vamos continuar a crescer, a evoluir, seja no que é que seja que façamos isso, com certeza. Vai instalar em nós um círculo virtuoso de confiança. Minhas queridas e queridos, eu agora pergunto, alguma questão que queiram colocar relativamente a alguma situação que gostavam de ver mais confiança em vocês ou nas pessoas que vos rodeiam, nos contextos onde se encontrem? Gostava de responder a essa questão, a uma questão que vocês possam colocar, ou mais do que uma. Seja como seja, este é um mecanismo bastante simples que podemos claramente aplicar em qualquer momento, eu acho.
Ao início pode ser necessário treinar, pode ser necessário aplicar um modelo muito simples de agora podemos reconhecer num tema novo que não sabemos, ou que sabemos que não sabemos, não é? Por exemplo, na questão das notícias, vamos imaginar, pá, de repente dei-me conta que de facto eu agora já sei que não sei consumir conteúdos de informação, não é? Notícias nos média, por exemplo. E agora posso decidir refletir sobre isto e então implementar e começar a treinar os passos. E então já sei que sei lidar com isso, porque já defini uma rotina para ver as notícias, para manter-me em observação, não entrar em consumos naquelas janelas que não são tão, que são mais prejudiciais, etc. E depois às tantas, o comportamento já está tão enraizado que automaticamente eu já sei que vou evitar aquela circunstância. Na realidade deixa de fazer parte do meu mundo. Eu noto é quando entra no meu mundo, digamos assim. E entra em alerta quando está no meu mundo. Por exemplo, quando entro numa casa de alguém que tem as notícias em permanência. Então já noto que aí se calhar posso ter de explotar outro tipo de mecanismos. Posso ter de explotar o mecanismo do julgamento, não me achar melhor nem pior do que ninguém, só para aquelas pessoas que estão... coitadinhos, não sabem, estão a ver as notícias de que... estão a ver as notícias em permanência e não sabem o mal que lhes faz. Pá, é o que é. Todos nós temos as nossas necessidades. Eu não sei qual é o motivo pelo qual as pessoas estão a ver aquelas notícias. Pode ser um motivo completamente diferente da minha percepção. E pode ser um motivo consciente. Muitas das vezes não é, mas pode ser, eu não sei. Certo? E podemos criar outro tipo de mecanismos para lidar então com essas mudanças. E então vamos ajustando os momentos em que precisamos de reforçar a forma como reconhecemos a confiança em nós e nos outros. Neste caso era um reconhecimento de confiança externa. Porque ajuda imenso também a reforçar a nossa própria confiança, procurar inabalavelmente ver o melhor, encontrar o melhor, procurar o melhor, não só no nosso comportamento, como no comportamento dos outros. Há um pressuposto muito caro ao coaching e à PNL, que é toda a ação tem uma intenção positiva. Portanto, mesmo as ações mais aberrantes deste mundo tiveram na sua gênese uma intenção positiva. Sermos capazes de reconhecer isto naquilo que é o dia-a-dia e que muitas das vezes não é tão aberrante quanto isso. São simplesmente motivações que com alguma empatia nós conseguimos perceber que de facto estiveram ali a motivar aquele comportamento. E então, se calhar, quase como por milagre, digamos assim, só com esta percepção parece que o ambiente melhora. Melhora de facto o índice de confiança que fica disponível para todos nós. E agora estás a dizer, Julieta, que ok, ficaste absorvida na conversa de hoje, ainda bom que assim é. A transversalidade da confiança entre as várias áreas da vida. Sim, aqui o princípio da alavanca fundamental para a transversalidade da confiança é o princípio da transferência. Recordar momentos em que encontramos, em que estivemos altamente confiantes, isto é um mecanismo básico de ancoragem da programação neurolinguística, para quem conhece a área. Eu não sou especialista em programação neurolinguística, tenho conhecimentos, mas não sou especialista, mas este é um princípio básico de ancoragem de confiança, é precisamente usar o princípio da transferência para pegar em coisas que já funcionaram bem no passado, em áreas que nós de facto sentimos confiantes e reconhecemos que fomos confiantes, usar isso para agora ganharmos confiança onde precisamos dela. E depois podemos ir fazendo isto de uma forma diferenciada, em situações em que é mais fácil libertar essa confiança. Muitas das vezes, para começar, são situações mais localizadas. São pequenas decisões que gostaríamos que fossem diferentes. Até depois podermos alavancar isso de formas mais significativas e mais desafiadoras, como tomar grandes decisões de vida, como por exemplo mudar de um emprego, ou abrir um negócio, ou lidar com uma situação mais radical, de uma forma muito mais plena. Estarmos, por exemplo, na linha da frente de apoio a pessoas em situações de dificuldade, sentimos que faz parte do nosso propósito de vida. Seja como seja, lidar com situações altamente desafiadoras e que muitas das vezes envolvem os estímulos que põem em causa a nossa percepção de sobrevivência. Claro, o medo da morte, que é um dos medos primordiais, que está relacionado com outros medos, como o medo da rejeição, o medo do abandono. E estes medos, então, tendem a despoltar os nossos alarmes e fazer-nos, muitas das vezes, se não temos estas ferramentas, a perdermos a confiança e a estarmos, entre aspas, titubeantes na forma como lidamos com elas. Mas se implementarmos este ciclo muito básico, esta ou a adaptação deste que faça sentido para ti,
se implementares isto, eu posso-te mesmo assegurar que vai mesmo fazer uma diferença imensa na tua vida e de uma forma mesmo muito imediata. Meus queridos e queridas, assumindo que não há mais questões, muito, muito obrigado por estares aí, por participares. Obrigado em especial a quem colocou questões. A Julieta, a Délia, muito obrigado. Amanhã vamos avançar para mais um direto e amanhã vou falar sobre relacionamentos com propósito. Como nos relacionamentos alavancarmos o nosso propósito de vida uns para os outros, entrarmos em relacionamentos que ampliam, alavancam, melhoram as probabilidades de nós cumprirmos o nosso propósito de vida, como fazer isso nos relacionamentos em que já nos encontramos e como, de facto, perspectivar este tema dos relacionamentos, incluindo o amor romântico, claro, nesta ótica do propósito de vida. Portanto, esta vai ser a transmissão da manhã. Mais uma vez, muito obrigado por estares aí. Beijinhos, até amanhã.